Já estamos no ar, boa tarde. Boa Nós estamos tarde. aqui nessa nossa conversa da tarde, né? E a Jaqueline, a professora Jaqueline, a Rose, que está aqui conosco. Queremos agradecer muito a sua participação. É uma oportunidade grande nós trazermos mais conteúdo no nosso conhecimento, temas diversos, né? E esse momento de nós falarmos de espiritualidade e psicologia é algo que vai acrescentar muito para nós. Então, você pode se apresentar, né? Falar a que veio, qual que é a sua proposta e também o que nós podemos também contribuir nesse momento, tá bom? Seja bem-vindo. Bem-vinda, Rose. Só antes aqui pegar um gancho, agradeço imensamente, tá, a sua participação nessa live e eu quero deixar só claro para as pessoas que estão aqui nos assistindo que o objetivo, então, dessa live, gente, não é, né, o foco não é religião, tá? Mas a espiritualidade, né? Então, de que forma a fé, né, ela está e ela pode estar associada à saúde mental. E a saúde mental, levando aqui para o lado da psicologia, se a gente pega, né, esse termo saúde mental, a gente percebe que é algo muito amplo. O que é o indivíduo? O indivíduo é um ser complexo, né? É um ser complexo que possui aí várias dimensões. E essas dimensões, né, diante aí do ser humano, nós temos então a dimensão biológica, nós temos a dimensão psicológica, temos a dimensão social, que nesse momento de pandemia, estamos sendo, na realidade, está tendo uma necessidade, né, de nos manter um pouquinho aí afastados uns dos outros, e temos também essa dimensão espiritual, tá? Então, por isso, a necessidade e a urgência de se falar neste momento, sobretudo, de tantas transformações, de tantas turbulências, né, nesse momento aqui de pandemia e, sobretudo, nesse momento, né, de tantas transformações em todos os ambientes, em todas as esferas, né, no nosso convívio familiar, nas nossas profissões, né, o quanto que tudo está sendo transformado de uma forma tão rápida. Então, como que essa temática, né, ela nos provoca, ela nos instiga, e como é importante, nesse momento, falar de fé como suporte, nesse momento, muitas pessoas que estão nesse desamparo, que estão sem uma expectativa de um futuro, o que está por vir. Então, entra realmente essa associação, vamos assim dizer, é uma inter-relação da psicologia com a espiritualidade. Aqui, nesse momento, a gente não está levando em consideração o que é ciência, o que não é ciência, o que a espiritualidade pode somar com a psicologia, levando, então, a esse equilíbrio, essa harmonia do bem-estar mental, né? Então, diante disso, Rose, eu passo para você, na tentativa, então, né, e eu sei que você tem muito conhecimento aí, relacionado a essa questão da espiritualidade, da fé, na sua concepção, de que forma, então, a fé pode nos ajudar neste momento aí, né? De que forma o espiritual pode nos dar sentido para continuar, então, a nossa vida, né, a nossa batalha diária. Boa tarde a Boa todos. tarde. Eu fiquei feliz, né, pela proposta, porque o termo espiritualidade, você foi muito feliz quando você escolheu falar dessa forma, porque espiritualidade, ela abrange mais coisas, né? Ela não está presa dentro de uma religião, né? Quando nós, como pessoas, seres humanos, passamos por situações complicadas, adversas, doenças, né? Igual nós estamos vendo nesse distanciamento, né, pessoal, desse distanciamento social. Então, nós temos algumas questões que nós não tínhamos vivido ainda, né? Toda vez que eu atendo alguém, eu aconselho alguém, geralmente a pessoa está passando por um conflito. Ela precisa de uma resposta, né? Então, hoje, falando no termo espiritualidade, nós vamos caminhar, né, na linha da fé. Nós sabemos que todo indivíduo, ele tem uma porção de fé.
né? Nós temos a fé racional, né? Que é aquela fé, eu tenho fé que pela medicina a vacina vai ser descoberta, ela vai ser criada, né? Porque nós temos todo um amparo, todo um crescimento dentro da ciência que me dá essa fé. Mas essa fé não é uma fé, é uma fé racional, é uma fé dentro de um contexto, mas a espiritualidade, ela nos traz uma fé que ela é sobrenatural. Ela é invisível, né? A gente diz que há um portal. Quando você vê um filme, você vê um portal. Quando fala de espiritualidade, um portal é uma dimensão diferente, né? O indivíduo, ele é corpo, alma e espírito, né? A minha função, quando eu escuto alguém, quando eu aconselho alguém, nesse tempo de distanciamento, é trazer as pessoas para esse lado espiritual. Por quê? Porque a fé não é esperança, mas ela produz esperança, né? A fé espiritual, porque aqui eu estou falando dentro da linha espiritual. A fé espiritual, ela produz esperança. Ela não é esperança, porque esperança é algo que eu espero. Mas a fé, a concepção dela, no dicionário fala que é uma convicção persistente de algo abstrato. E para mim entrar nesse campo aí, eu tenho que entrar no campo da espiritualidade, né? Então, quando nós, como ser humanos, estamos passando, a grande maioria, passando por uma situação que perdemos o controle, como agora, passamos por doenças, enfermidades, então a pessoa ela vai procurar primeiro uma resposta racional, né? E aí, quando ela não tem, ela vai procurar algo espiritual. Porque todos nós temos essa capacidade de desenvolver isso em nós. Todos nós, porque nós temos a nossa parte que é espiritual. Então, conversando aqui nesse bate-papo muito gostoso, às vezes quem está nos escutando fala, mas como que eu vou desenvolver isso? Isso é desenvolvido em nós, né? E nesse tempo, é o tempo que isso tem que ser bem claro em nós, que nós não vamos dar conta de vencer essas coisas sem uma ajuda psicológica de um profissional, quanto ligado com o espiritual. Porque aí nós seremos plenos, né? Nós seremos plenos quando a gente consegue fazer isso. Infelizmente, nem todo mundo tem esse acesso, ou nem todo mundo se conhece, né? Quando a pessoa chega para mim, ela já está muito ansiosa, ela está muito angustiada. Então, a gente tem que ouvir essa pessoa e conduzir ela para aquela questão espiritual, para ter fé. Quando isso não é possível, aí eu jogo a bola para a Jaqueline. Por quê? Porque eu na área que eu atuo, eu não tenho como resolver certas questões referentes à alma, né? Então, a gente vê que tem uma ansiedade. Por quê? Porque não se sabe o que vai acontecer. Então, a espiritualidade, ela vai além da religião. A gente sabe que a religião, as instituições religiosas, ela trabalha a espiritualidade. Mas essa espiritualidade, ela é pessoal. Sabe, Jaqueline? Ela é pessoal, ela é única, ela é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Então, muitos anos escutando mulheres, pessoas, e tem coisas que realmente não é para mim, que é para psicologia, né? Tem coisa que é de alma, tem coisa que é física, mas quando se trata do espiritual, de uma fé que a gente vai entrar numa dimensão diferente da razão, aí a gente já orienta a pessoa o que ela tem que trabalhar isso nela. Dentro da teologia, a gente crê num Deus, né? Que ele tem domínio sobre todas as coisas, ele rege todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Então, a gente vai nessa linha, orientando a pessoa, né, a conhecer a si, as suas limitações, né, como também buscando algo que é sobrenatural, algo que é maior, algo que transcende, né? Algo que eu chego no médico, por exemplo, a gente atende pessoas dessa forma, que foi ao médico, o médico deu um laudo, e ela, normalmente, ela tem fé que aquilo vai dar certo, é uma fé racional. Mas se ela chegar lá e o médico falar, nós não temos como fazer, aí você vai ter que procurar outros meios, aí geralmente a pessoa busca o quê? A espiritualidade.
E nós, hoje, andamos junto com a ciência. Eu não acho que a fé, a espiritualidade, ela bate de frente com a ciência. Porque todo mundo tem a sua importância, todo mundo tem a sua relevância, né? Dentro desse contexto. Então, quando aconteceu tudo, as pessoas começaram a desesperar. E cada uma tem a sua religião, tem aonde exerce sua fé, aonde vai para crescer espiritualmente, mas hoje essas instituições religiosas elas estão fechadas. Muitas delas estão fechadas. Então, o que nós podemos fazer? Na nossa casa. Né? Essa fé, como ela é uma fé exercitada, ela é uma fé que pode crescer, ela é uma fé que ela é, na área racional, ela não é entendida, mas ela pode ser sentida, né? Hoje a ciência, hoje a medicina, ela já concorda muito com isso, que uma pessoa que ela tem uma fé no sobrenatural, que ela acredita, ela tem respostas melhores, né, ao tratamento, por exemplo, do câncer. Então, a proposta nossa nessa tarde, né, quando a Jaqueline me fez o convite, é a gente alinhar isso. Nós juntas, né, trabalharmos o emocional, o psicológico como o espiritual. Então, nesse tempo de pandemia, o que eu quero, né, passar para quem está nos ouvindo é que você tem que ter fé. E quando você vê um jornal, você vê a expectativa, a estatística, a sua fé racional, ela não dá conta. Mas aí eu te convido a ter uma fé espiritual. Num ser maior, você entrar numa dimensão maior, né? Já se sabe que através da oração, da meditação, algumas coisas acontecem dentro de nós. Coisas que a gente, humanamente falando, a gente não consegue explicar. Mas isso hoje, dentro da medicina, eu estava escutando uma médica e ela falou como que a resposta é positiva para pessoas que têm fé. Né? A resposta ela é positiva para uma pessoa que ela sai dali crendo em algo sobrenatural. Então, nessa tarde, a proposta do espiritual não é uma instituição, né? Não é ocorrer para uma instituição, até porque nós estamos restritos, né? Meio restrito nesse tempo. É você se conhecer, é você entender que existe algo que foge ao nosso controle, sim, mas que não foge ao controle do sobrenatural. Né? No caso da teologia, é a Deus. Né? Nós atribuímos isso a Deus. Então, é algo que não fugiu ao controle. E hoje, a Jaqueline pode falar melhor disso, eu recebo pessoas que elas, com essa, né, pandemia, elas acrescentaram um monte de coisas mal resolvidas, né? E somatizou. O que eu fiz da minha vida? Né? Eu não exerci isso, eu não tenho fé. Então, assim, é uma multidão de coisas. Que tem Nesse momento e trabalhado. Isso. Nesse momento, Rose, nós estamos percebendo isso de uma forma geral, no nosso contexto diário, conversando com pessoas, ou até mesmo dentro do próprio consultório. O que acontece? Muitas pessoas, no dia a dia, antes da pandemia, normalmente tinham suas vidas muito preenchidas com muitas atividades, né? Então, era o trabalho o dia inteiro, chegava em casa ainda, tinha cursos para fazer, né? Os alunos agora que estão tendo aulas virtuais, mas enfim, então a vida era muito preenchida com diversas atividades. E de uma hora para outra, as pessoas se viram, né? Essa vida até então, que era muito preenchida, né? E de certa forma, sem ter esse preenchimento, e se sentiram, de certa forma, num vazio, que a gente chama dentro da psicologia, dentro, né, de um vazio existencial. E nesse vazio existencial, muitas das vezes, a fé, né, é ela que consegue, então, suprir esse vazio existencial, que muitas das vezes a fé, junto com, né, o trabalho dentro do consultório, com um psicólogo, ou dependendo dos casos, de determinados casos de um psiquiatra, né, da psiquiatria, mas muitas das vezes, então, no nosso dia a dia, como nós estamos, então, a todo instante, tentando tamponar esse vazio existencial com atividades diversas, então, de uma hora para outra, quando a gente se vê,
né? Não podendo se relacionar com as outras pessoas, não podendo fazer o que a gente fazia, né? E tendo que lidar com essa vida até então tumultuada ou cheia de nós mesmos, né? Tudo é fonte de escolhas, né? Nós mesmos escolhemos assim dessa forma. Quando a gente se dá com esse vazio, muitas das pessoas não conseguem superar esse vazio, que a gente chama de desamparo, né? E esse desamparo, essa falta de sustentação, né? Na medida do possível, se a pessoa não tem um autoconhecimento, não consegue lidar, né, com esse desamparo de uma forma, né, de uma forma sozinha, ela precisa realmente da fé, ela precisa, não pode ter medo ou vergonha sequer de procurar a ajuda de um profissional, e nesse momento, mais do que nunca, dentro dos consultórios, nós estamos vivenciando muito casos, então, de depressão, síndrome do pânico, né, crises de ansiedade, e isso tudo, muitas das vezes, as pessoas, nesse contexto todo, levando em consideração que as pessoas não conseguem viver sozinhas, viver com elas mesmas, né? Elas não conseguem, elas têm essa dificuldade. Pegando isso tudo, um gancho, obviamente... Hein, Jaque, eu queria pegar um gancho nessa fala sua, a questão do imediatismo da sociedade hoje. E a meditação, ela envolve tempo, envolve envolvimento, envolve descanso, e isso tudo, a sociedade, de um modo geral, ela não está muito ligada nisso mais, ela quer velocidade. Se eu comecei a meditar, quero que resolveu logo. E não é bem assim, né? Você esvaziar o seu corpo, a sua alma, o seu entendimento, a sua ansiedade, né? Vamos respirar. Isso é algo que realmente nos conecta com o eterno, com Deus, por exemplo. Então, você está calmo, está alinhado bem com as causas que você está buscando, que é o seu bem-estar. Isso. Então, isso muito se dá, sobretudo, também a esse mundo, né, esse mundo pós-moderno, essa questão da agilidade, né, pessoas que trabalham em grandes corporações aí, é tudo para ontem, né, não é mais para daqui, às vezes para daqui a 10 minutos, e tudo em muita transformação, em muita mudança, né, é um processo muito alienante, que leva, com certeza, ao adoecimento, mas essa questão, então, do desamparo, sobretudo nesse momento, de pandemia, obviamente que a gente, né, vocês aqui que estão, né, mediando essa live, conversando aqui a Rose comigo, né, trocando aqui informações, conhecimentos, no nosso dia a dia a gente convive com várias pessoas nessas situações e a gente sabe que essas transformações que vieram de uma forma tão impactante, vamos assim dizer, porque muitas das áreas aí as pessoas não tiveram tempo, né, para poder se preparar para essas mudanças. Então, por exemplo, a própria área da educação, né, os professores têm sofrido muito. Eu estou falando dentro desse contexto, porque eu sei que tem professores aqui que estão assistindo a nossa live. Então, eu sei que dentro do âmbito da educação, muitos professores sofreram, né, com essa mudança muito repentina, com falta até mesmo de preparo para poder treinar, né, como que seria, então, essas aulas virtuais, como é que seria esse novo desafio. Então, entra, né, realmente aí essa questão do equilíbrio, da necessidade, então, de buscar um bem-estar, uma qualidade de vida. Então, entra essa questão da fé, a necessidade que a gente tem de preencher esse vazio existencial, através da ajuda de um profissional da área, através da fé, e, sobretudo, eu passo para você, não adianta nada a gente, né, em determinadas áreas do conhecimento, querer ajudar uma pessoa, se essa pessoa também, a gente vê que ela precisa de ajuda, mas ela não está conseguindo, ela não quer ser ajudada. Isso também, na sua realidade, me conta. Acontece isso muito? Com certeza. Nós, né, como aconselhadores, né, a gente dá uma direção, mas nós precisamos ter primeiro o primeiro passo da pessoa. Assim como você, a pessoa precisa chegar até você, né? E como o mundo está tão corrido, as pessoas elas querem uma resposta muito rápida,
né? Ela quer uma conversa rápida, ela quer uma receita como se fosse de médico rápido, mas não é assim que funciona, né? Eu preciso ver disponibilidade. No caso da fé, como ela é crescente, como nós podemos ser, a fé ela é trabalhada dentro de nós, né? Existe uma palavra que diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quer dizer, eu tenho que ouvir, eu tenho que parar, né? Eu tenho que exercitar esse ouvir, esse entender o tempo que eu estou vivendo, porque não adianta eu bater de frente com aquilo que está acontecendo. Eu tenho que entender que a sociedade ela está passando por uma transformação e nós não vivemos isso ainda, né? Existe o antes da pandemia e o pós. Nós vamos sair dessa pandemia diferente, nós não seremos as mesmas pessoas. Os nossos valores mudaram, né? Então, nós nos colocamos para ajudar, mas nós precisamos primeiro da pessoa ter a consciência que ela não está dando conta por ela sozinha, né? Ela não dá conta sozinha, então ela vai pedir ajuda de um profissional, né? De repente o profissional fala: não, vamos nessa área aqui, vamos trabalhar isso aqui. Por quê? Porque nós todos estamos vivendo um processo de transformação. Toda mudança, ela causa transtorno, ela causa medo, né? Toda mudança, ainda mais, né, da forma com que aconteceu. Então, nós vemos crianças que estão ficando ansiosas porque não estão conseguindo, né? Fazer pela internet. Nós estamos vendo professores ficam adoecendo. Por quê? Porque nós estamos em movimento, nós estamos em transformação. E essa transformação, nós precisamos parar, né? Como Esdras diz muito bem, nós temos que meditar. Nós já vimos que a respiração, ela traz oxigenação para o cérebro. Uma série de coisas que é benefício que eu posso fazer na minha casa. Entendeu? Mas eu preciso entender que eu tenho que ter o querer. Tem que ter muito bem. Né? E você tocou num ponto, Rose, que é muito, que comunga muito com a psicologia, né, com a terapia, que é o processual, né? E que muitas das pessoas, né, Esdras, que às vezes quer uma receita de bolo, uma coisa pronta, imediatíssima. Pronta, rápida. Então, isso, tanto a fé quanto a psicologia, é um processo, né? O trabalho do psicólogo dentro do consultório, dentro do ambiente hospitalar, dentro até mesmo do âmbito da educação, é algo, então, que não se dá do dia para a noite, é algo que é construído, é algo que é processual. E isso que você disse, desse fator da mudança, dentro da psicologia e dentro da própria psiquiatria também, isso já é confirmado, né, em termos neuronais, como que a mudança é algo que causa dor biológica. E no caso da mudança, por que é inerente à condição humana a questão da resistência? É inerente, tá? Então, de repente, uma pessoa, não, mas eu estou resistindo, não, então porque eu sou... Não, gente, é condição humana, nós somos seres humanos, tá? Umas vezes mais resilientes que os outros, tá? Mas em relação à mudança, em termos psiquiátricos, já é comprovado que sinapses têm que ser refeitas, né, devido a essa questão de transformação, de mudança de mindset, mudança de novos pensamentos e paradigmas, temos que, então, né, ter esse novo foco, isso aí exige novas sinapses, novos aprendizados, então essa mudança leva à resistência inicial, que gera, então, um determinado medo. Medo de quê? Do desconhecido. Até então conhecido passou a ser desconhecido. Então, eu já tinha uma rotina, levantava 8 horas, já sabia o que fazer, em sequência já tinha o almoço, seguida na parte da tarde já tinha reuniões e tal, e agora como vai ser? Né? Então, esse conhecido é trocado pelo desconhecido. O interessante que a psicologia trabalha também, Rose, aí eu quero ver, né, na questão da espiritualidade, é que muitas das vezes a nossa mente, né, a gente cria muitos fantasmas, dentro da psicologia a gente fala isso. Então é impressionante a nossa capacidade de criar fantasmas e criar medos, e o medo vai multiplicando com outros medos, na hora que a gente vê, a nossa mente não para. E é impressionante como que esses fantasmas só levam para o lado negativista
A gente não tem muito pensamento positivo, só pensamento negativo, é uma coisa impressionante. E aí, dentro dessa questão, né, do medo, né, desses fantasmas que são criados, e que pode levar a alguns transtornos sérios, né, levando, então, à questão da própria crise de ansiedade, síndrome do pânico, né, e depressão. E aí, nesse momento, as pessoas têm que saber que precisam ajuda, procurar, né, um psicólogo ou um psiquiatra, nesse caso. Mas aí, voltando para a questão da fé, como que, né, esse sobrenatural, né, que muitas das vezes a gente não consegue dar explicação, você mesmo disse aqui, mas que tem um poder absurdo, que tem um poder que a gente não consegue verbalizar, como que esse sobrenatural faz com que, então, as pessoas, de repente, opa, peraí, né, por que eu estou tendo tanto fantasma, por que eu estou tendo tanto medo que ainda as coisas não aconteceram e eu estou com medo? Então, como que a fé, vou te passar, a fé, ela pode nos ajudar, né, através de Deus, vamos colocar a figura de Deus, né, como que pode fazer com que o indivíduo saia dessa montanha-russa de pensamentos, dessa mente que não para e que só fica pensando, então, em coisas negativas. Bom, eu queria trazer um pouco da opinião dos que estão nos ouvindo, participando conosco na live, né? Ótimo. E esse é o momento, então, de nós conversarmos um pouco com quem está nos acompanhando. Então, aqui tem uma participação aqui da Fátima. Ela estava dizendo, eu conheço muito bem a Fátima Duarte. Ela está falando aqui o seguinte, que tudo é muito rápido, exatamente o que a gente estava falando anteriormente, né? Posteriormente, a Tânia Mara, ela disse assim, está fazendo uma pergunta tanto para teóloga quanto para psicóloga. Como a psicologia trabalha com a mudança, as mudanças que acontecem na vida? Essas mudanças são necessárias e inevitáveis? Essas mudanças, com certeza, são necessárias, são inevitáveis, só que tem que ter um processo para lidar com a mudança, né? No caso aqui que a gente está falando da pandemia, nós estamos falando de transformação, de uma mudança muito impactante, do dia para a noite, né? Mudanças são necessárias, o indivíduo, ele precisa de sair da inércia, da estabilidade, para até mesmo o quê? Crescer enquanto pessoa, mas obviamente que isso tudo dentro de um processo, né? De ter um entendimento que é necessário mudar, de ter uma estabilidade perante a mudança, para posteriormente, se necessário, mudar de novo, mas tudo dentro de um processo, não da forma como nós estamos vivenciando, né? Dessa transformação, de um dia para a noite, as pessoas terem que fazer. No caso da educação, mais uma vez, sabendo que tem professoras assistindo a nossa live, muitos dos professores, então, não tinham tanto acesso à tecnologia, então, de uma hora para outra, começaram a ter que fazer aulas virtuais, editar vídeos, fazer lives, então, eram competências que até então, para o cargo, né, a descrição de um professor, isso não era exigido. Então, do dia para a noite, né, essas pessoas tiveram que se adaptar. Então, respondendo a essa pergunta, dentro da psicologia, a mudança sim é necessária, é algo que nos tira de uma posição, né, de estabilidade, de inércia, mas que tem que ser trabalhada e que não pode ser impactante do jeito que está acontecendo nos dias de hoje, que não é algo que, entre aspas, é normal, né, foge dentro do padrão aí de normalidade. Outro fato que nós já conversamos nas nossas lives sobre a questão do relacionamento familiar. E isso é algo que está impactando muito. Nós temos sabido de casais que estão se separando e esse índice está muito alto nesse período. Isso não só no Brasil, mas no mundo todo, estamos todos passando por isso, né? E aí, uma das questões que foram trazidas aqui também pela Fátima é exatamente isso. Como na meditação, na teologia, na verdade, na espiritualidade, como equilibrar isso, Rose, na família? Como é que a gente pode trazer essa meditação, essa espiritualidade na família para que não haja tanto confronto, tanto desencontro, né? Estar juntos, muito tempo juntos, dois poucos espinhos não se dão muito bem juntos, né? Então tem que ter aquele momento de separação um pouquinho, mas 24 horas, o tempo todo pode causar um pouco de atrito. Aí eu queria
saber o que você pode nos acrescentar sobre isso. Então, a Jaqueline colocou muito bem sobre a transformação, né? Tem uma palavra que eu gosto muito de citar, que é assim: não vos conformeis com o que você está vivendo, mas seja transformada a sua mente, né? Então, quando nós ficamos dentro de casa, algumas coisas apareceram. Não, elas já existiam, então elas começaram a aparecer, né? Eu tenho adolescente dentro de casa, então, assim, algumas questões que já existiam, mas agora de uma forma mais intensa. Por quê? Porque agora tá todo mundo junto, né? Tá todo mundo junto. Como mãe, né? Como mãe na prática, com adolescente em casa, estou falando da prática, né? Eu aconselho algumas mulheres, nós temos que estar bem primeiro. Nós temos que estar, eu não sei qual é a religião, isso né, é relevante, mas nós temos que estar orando, meditando, tendo calma, mudando a nossa mente, sabendo que, evitando conflitos. Né? Eu falei com a mamãe esses dias, não está no tempo de nós termos conflitos dentro de casa. Está no tempo de nós sentarmos, tentar entender, né? Nós temos hoje um grande número de adolescentes com depressão. Como que isso aconteceu? Como que eu vou ajudar o meu filho? Porque às vezes nós começamos a empurrar algumas coisas com a barriga, né? Decorrente do tempo, ao trabalho, e agora veio um tanto de coisa, né? Questões familiares, perda de emprego, filhos em casa, então, assim, veio uma série de coisas que não tem aquela receita assim, olha, você vai fazer isso, que isso vai dar certo. Mas na minha casa, eu criei um ambiente para mim meditar, para mim orar, para mim ver como que eu vou, né, absorver isso, como que eu vou passar isso para minha casa, de que forma melhor eu vou resolver. Porque realmente eu atendi pessoas que falaram, eu não consigo viver mais com a pessoa dentro de casa. Mas aquele relacionamento já estava bom. Já tinha algo ruim. Não foi a pandemia, então, né? Não foi a pandemia culpada, né? Na verdade, já estava, né? E a gente fala muito da paz que excede o entendimento humano. O que quer dizer isso? É uma paz que ela não é condicional dos fatores externos. É uma paz que a espiritualidade ela vai te dar. Então, quando chega alguém muito apavorado, querendo tomar, né, falando, não, hoje não dá mais, eu vou terminar com tudo e tal, eu vou sair do emprego, tantas as questões, né, que nós estamos passando. Minha orientação é o seguinte, você tem que transformar a sua mente para o tempo que você está vivendo. Porque não é no tempo de estresse, né, de cobrança, de serviço, de filho, de tantas coisas que eu vou tomar a decisão mais sensata. Mas, na religião, a gente busca a paz que excede o entendimento humano. O que é isso? É uma paz que ela não está condicionada ao externo, ela é pessoal, ela é íntima. Por isso que as pessoas, às vezes, elas vão para o templo, eu não tenho nada contra, é muito bom, eu faço isso também, meditar e tal, mas hoje não está sendo possível. Então, eu tenho que trabalhar em mim. Eu tenho que trabalhar em mim. Muitas vezes eu tenho que exercer a respiração, porque naquela hora, a resposta que eu vou dar para aquela situação, ela vai, às vezes, causar um dano que a pandemia ela vai passar. Né? Eu creio, eu tenho fé, eu tenho orado para isso, isso vai passar. Só que nós temos que ter cuidado, porque isso vai criar danos que às vezes serão permanentes. Hoje nós temos a incumbência, a dificuldade de nos acertar dentro da casa. Né? E eu convido essa pessoa a ela chamar para dentro dela essa paz que excede o entendimento humano, essa transformação de mente. Né? Por quê? Porque se ela não mudar a mente dela com o que ela está vivendo, ela vai fazer uma bagunça quando essa pandemia acabar, quando nós voltarmos ao normal, vai ter danos muito grandes. Né? Eu estou vendo assim, crianças, um número grande de crianças sendo agredidas, mulheres, porque é um estresse muito grande. Então, eu não posso falar com a segunda pessoa, você tem que ter calma, eu tenho que trabalhar isso dentro de mim.
né? Porque se eu não tiver, vai ficar complicado a minha convivência familiar. Então, dentro da espiritualidade, dentro da religião, a gente prega a paz. A paz que excede o entendimento humano. Humanamente, eu não tenho como ter paz, mas no espiritual, eu tenho uma ligação com Deus, da qual Ele vai me dar paz, para passar por isso, entendeu? Eu tenho um testemunho aqui da Débora. Ela disse o seguinte: eu sou prova de tão grande é o Senhor. Ele é tão grande em nossa vida. Tenho depressão, síndrome do pânico e crise de ansiedade. Sem o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui nem ouvindo vocês. É um paralelo muito interessante que a fé, né, tratou de algo emocional. Sem fé, esse emocional não teria sido tratado dessa forma. Lógico que nós recomendamos que essa pessoa faça terapia, Com certeza. porque o médico desse pensamento, dessa realidade dela é um terapeuta, é um psiquiatra, para que ela seja acompanhada, mas não podemos de maneira alguma desprezar a fé. É a Débora, né, Esdras? Isso, Débora Araújo. Isso. Óbvio, né? Com certeza. Na realidade, nós estamos aqui até para poder desmistificar essa questão de que a fé exclui, então, qualquer outro tipo de tratamento. Não, aqui nós estamos trabalhando justamente nessa harmonia, né, da importância, então, de se trabalhar tanto a fé e trabalhar também, enquanto ciência, por exemplo, né, no caso da Débora, que passou diante, né, de crise de ansiedade, crise do, né, síndrome do pânico, depressão, é óbvio, né, que o sobrenatural, a fé, deu essa sustentação para ela conseguir vencer, mas é óbvio também para ela dar continuidade aí, né, e conseguir essa vitória, né, e conseguir, né, sobreviver durante todos os anos aí da sua vida, enfim, o tratamento, né, com um profissional da área, um psicólogo, né, ou até mesmo, dependendo do caso, de um psiquiatra, a gente não sabe, né, mas o objetivo dessa live também é descortinar essa questão, né? Então, opa, peraí, não, Deus está comigo, eu não preciso, então, se eu estou com uma doença grave, em estágio terminal, eu não preciso, então, de um medicamento, porque Deus, a fé está aqui comigo. Não, o debate não é esse. O debate é justamente a associação, né, da ciência junto com a espiritualidade, junto com a fé. A Fátima está afirmando aqui, olha, a paz na casa, a paz na alma, é um sinal da presença de Deus. Ah, concordo. A Também, Fátima não foi é? no cerne, né? Ela foi no cerne aí. Ela mesma você disse acha, o seguinte, Rose? de fato, a Tânia agora, né? Ela falou que o que não vai bem em casa é uma sinalização de uma questão já existente. Mas não será a paz espiritual que será capaz de resolver isso todos nós? Ela pergunta, não seria a paz espiritual para resolver todas essas questões? Ou, Jaqueline, eu emendo também a pergunta para as duas. É só a paz espiritual? Bom, então, mais uma vez, retornando, na verdade, né, a nossa fala inicial, o ser humano é um ser muito complexo, não é? Não é um ser biopsico, sócio-espiritual, então não tem como a gente trabalhar só uma dimensão aqui, né, do ser humano, sendo que nós somos, então, toda essa complexidade. Então, não dá para a gente excluir só uma parte, levando em consideração que a gente tem que trabalhar um todo. Essa questão da presença divina, da presença, né, da fé no ambiente, onde se tem muita alegria, onde se tem muita paz, isso é algo que a gente sente quando a gente chega, né, em determinados lares, em determinados lugares, é algo que a gente percebe claramente, algo ali de gostoso, inclusive a gente nem quer sair desses lugares muitas das vezes, porque é um sentimento que a gente tem, ai, que gostoso que está aqui, né? Para que, nossa, que me transmite uma paz, me transmite. Já que caiu a conexão dela, então, voltou. Rose, então completa da sua parte. Então, ela me pediu uma orientação. Então, eu fui no lado da paz, porque a paz externa, isso vai aflorar, né? De certa forma, no seu corpo físico, no seu psicológico. Só que isso não vai resolver todos os seus problemas.
isso é para você resolver. Não é que você vai deixar de resolver. Né? Você tem um tempo aí, às vezes o seu filho está tirando a paz, mas por quê? Vamos conversar? Tem que haver confronto. Eu estou falando que o confronto ele não pode ser agressivo sem uma paz. Existe um tempo de você chamar, não tem como você viver o tempo todo bola cheia e bola murcha, isso não existe, né? Durante um tempo, na idade, né, aí das religiões, na história das religiões, como da ciência, se pregava religião não pode casar com ciência. Mas Sim. isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Muito bom o tempo que nós estamos vivendo hoje, nós somos esclarecidos, né? Então, a medicina ela tem um papel fundamental, a religião tem um papel fundamental. Eu não acredito nisso que elas se brigam entre si, não. Isso existiu no passado. Então, a religião, ela descartava, falava, tudo é espiritual, tudo eu vou resolver no espiritual, né? Tudo é espiritual, né? E já a ciência falou, não, tudo tem que ser de forma racional. E não precisa ser dessa forma. As duas coisas junto é muito legal. E assim, eu tenho conversado muito com a Jaqueline, é tão gostoso a gente trocar informações. Então, a proposta nossa nessa tarde é não fazer como a religião e a ciência fez por um tempo, anular uma a outra. Não, mas nós estamos aqui para somar, para dizer para quem está escutando que a sua casa pode ter paz, essa paz vai começar através de você, de uma espiritualidade. Mas tem questões na sua casa, no seu psicológico, que você vai precisar de ajuda. Entendeu? Sozinho não tem como, até porque existe uma fé que ela é uma fé só na mente. E aí você não vai conseguir muito para frente. A fé que eu estou falando é uma fé que você vai entrar numa dimensão diferente. Mas ela não vai tirar de você as coisas que é razão. Não, isso aqui não está certo na minha casa. Essa criança está fazendo isso aqui, não está legal, ela está agressiva. Por que ela está agressiva? O que está acontecendo? Nossa, houve uma agressão verbal dentro da minha casa. Eu vou resolver isso da forma mais tranquila possível. É isso que eu quero dizer. Trazendo o espiritual da forma mais tranquila. Mas o confronto, ele existe. Não tem como a gente anular o confronto. Não tem como eu falar com você assim, não, agora você vai, né, meditar o dia inteiro, você vai orar e você vai deixar as coisas do jeito que estão. Não, você está dentro de casa por causa de uma questão. E tem medo envolvido, tem estresse envolvido. E não é simplesmente eu pegar uma linha ou da Jaqueline ou da Rosilei e fazer. Não, é um contexto. Você tem que ver com a sua casa. O que a sua casa precisa hoje? Né? Talvez a sua casa precise de uma psicóloga. Talvez a sua casa precise de um psiquiatra. Talvez vocês precisam juntar, fazer uma oração junto. Talvez está faltando uma coisa muito simples, o diálogo. Entendeu? Como que nós vamos tratar esse relacionamento? Porque eu acredito, né, no espiritual, eu acredito que mesmo em meio à dor, à perda, à confusão, a tantas coisas que estão acontecendo, todo mundo tem medo. Né? Todo mundo está temendo o futuro, por isso que há crise de ansiedade. Você vê, a pessoa vai no hospital com crise de ansiedade, o médico manda ela respirar fundo, ela expirar, dá ela um calmante ali, passou aquela ansiedade. Então, aquilo ali tem que ser trabalhado, porque aquilo ali vai voltar a acontecer. Aí eu vou falar, não, eu vou só agora na fé e vou eliminar, porque... Não, nós estamos aqui para dizer o seguinte, durante muito tempo na história da religião e da ciência, elas não se comunicavam. Elas militavam entre si, mas não é essa a proposta minha da Jaqueline. A nossa proposta é você se tornar equilibrado, pleno, corpo, alma e espírito. Isso que é a palavra pleno. E muitas vezes, só na espiritualidade você não vai alcançar isso. Não porque Deus ele é suficiente para isso, mas Deus deixou o homem com capacidades para isso. A medicina está aí para provar isso. Deus deu inteligência, intelecto para o homem. Nós temos que usufruir disso.
Se você conhece alguém na psicologia, alguém que você gosta, alguém que você se identifica e quer ligar e falar, nossa, Jaqueline tem algo para falar comigo, porque eu não sei como lidar, isso é muito válido, isso é muito bom. Isso é você se deixar despir, você falar, eu preciso de ajuda, Jaqueline. Isso é legal, isso a Jaqueline vai encurtar um caminho para você. Entendeu? Uhum. É isso mesmo, Rose. Eu acho que a gente vai finalizar daqui a pouquinho, mas você já conseguiu, assim, resumir de uma forma com muito louvor o objetivo dessa live, né? Trazer, então, que não tem essa questão de separação entre, e que muito tempo, né, a gente que já estudou muito história, né, essa questão, não, é religião de um lado, a ciência do outro, não, nós estamos aqui justamente para poder juntar e que não tem que separar, então, no caso, a psicologia, que é e as duas muitas das vezes andam juntas ou andando, né, muitas das vezes uma precisando do suporte da outra, tá? Temos mais perguntas aí, Esdras? Nós temos ainda 10 minutos. Sim, temos perguntas? Eu perdi a visão que eu estava fazendo no ajuste. Aqui, Tem ó. uma questão. Eu só consigo entender pelo usuário. Parece que é Daniela Gurgel. Tenho crise ansiosa e é assim mesmo. Às vezes precisamos que nos faça respirar. Precisamos de respirar, precisamos de uma meditação, né? E olha só, gente, isso que a Rose trouxe, que você bem disse, né, Rose? Essa necessidade, então, que a gente tem, muitas das vezes, de parar, de respirar fundo, né? De, às vezes, de encontro com a gente mesmo. Isso, o mundo contemporâneo que nos levou a chegar neste ponto, né? De ter crise de ansiedade, de querer fazer, de ter que fazer, às vezes nem querer, mas de ter que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E quando a gente já se vê, a gente já está assim, com essa mente, né? Ao mesmo tempo, turbinada, não conseguindo dormir. Muitas pessoas hoje em dia, né? Tendo crise, problemas de insônia. Justamente porque não conseguem acalmar essa mente que está extremamente, então, né, em turbulência, devido às questões contemporâneas. Mas, então, esse ritual do respirar, né, da respiração, é algo que realmente, né, é algo que ameniza, que nos tranquiliza. E uma questão que a psicologia fala muito, trabalha, é a questão do autoconhecimento. Né? E o autoconhecimento tem a ver também com a inteligência emocional. Né? Então, a partir do momento que eu trabalho a inteligência emocional e eu pratico a questão do autoconhecimento, ou seja, eu consigo saber os meus limites, eu consigo saber até que ponto eu consigo ir, até onde, então, vai ser dolorido e sofrido, até onde, então, eu estou, a minha capacidade, a partir daqui, de repente eu vou brigar com meu parceiro, eu vou me indispor com meu filho. Então é o momento realmente o quê? De sair e respirar. De respirar, né? Ou fazer algum outro tipo de atividade. É isso que a psicologia ela chama, então, né? Que hoje cada vez mais os indivíduos têm que trabalhar essa inteligência emocional nos seus mais diversos ambientes, que seja no ambiente familiar, que seja, então, no ambiente organizacional, no contexto aí do trabalho, porque não é fácil, né, trabalhar, então, com pessoas com pensamentos diferentes, personalidades diferentes, e estar ali 8 horas por dia e sabendo lidar com esse outro que não é igual a mim, não é obrigado, né, Esdras, a ser igual a mim, ter os mesmos pensamentos, mas que muitas das vezes no dia a dia parece algo simples, mas as pessoas não entendem. Tem uma participação muito interessante aqui, a Helena Márcia, o que ela diz também é o seguinte, a questão da força, né? Ajudar a amiga em crise, ansiedade, não conseguir força para sair, que não conseguia força para sair desse lugar, ou seja, tem que ter alguém em volta também, aí que entra a parte que eu queria estabelecer. Se você tem parceiros de oração, ou seja, você não está sozinho nesse mundo, né? Você entende que você... Olha, tem mais gente comigo, né? Tem mais gente que anda comigo. Existe uma rede de compartilhamento de necessidades em que as pessoas naquele ambiente, elas se sentem bem. É o pertencer àquele ambiente. Você se sentir pertencente àquele ambiente,
ou pertencido, né? As pessoas gostam, estão com você, dá tanta paz, dá tanta tranquilidade. Nesses momentos difíceis, é muito interessante que você ligue para alguém, alguém conhecido, crie conversas. Esse ambiente da gente conversar pela internet aqui é tão singular, né? Uhum. E aproxima mais as pessoas. Rose, eu acho que você deve ter alguma experiência bacana relacionada a essa questão de vivência de grupo, para nos dizer. Eu amo essa fala dele aí, pertencimento, né? É gostoso você se pertencer a um grupo, sentir parte daquele grupo, né? Desde que começou a quarentena, eu acredito assim que nós temos muito a oferecer. Toda vez que eu fico muito em cima do meu eu, remoendo as coisas, eu não vou crescer e muito menos ajudar. Então, no início da pandemia, eu levantei uma campanha, eu vou ligar para uma amiga e falar com ela 5 minutos. Eu orava com ela, eu lia algo para ela e já que é interessante como havia uma transformação. Isso cresceu. Por quê? Porque eu deixava elas com a função de ligar para outras. Então, eu liguei para pessoas que eu nunca vi, que eu não conhecia, né? Que eu não conheço pessoalmente. Aí a amiga falava, mas liga para minha amiga, ora por ela, conversa com ela, dá uma palavra para ela. E assim, não é algo difícil, algo assim, ai, vou ter que dar uma coisa sobrenatural. Não, é demonstração de amor. É demonstração de amor. Eu tenho um grupo no Zap de oração, que elas já caminham comigo há um tempo. Então, uma vez por semana, 2 vezes por semana, nós estamos ali dando palavra de incentivo, orando uma pelas outras. E nós temos tantos testemunhos. Por quê? Porque nós nos fortalecemos para ajudar o outro, né? Eu posso contar um testemunho aqui da minha mãe, né? Eu, desde a pandemia, como ela é idosa, ela está, né? Nós estamos mantendo cuidado com ela, a gente fica muito tenso. E um dia eu cheguei lá, vi ela muito triste e parecia que ela ia ter assim uma depressão. E o que eu adotei? Eu vou lá uma vez por semana, tomo as medidas necessárias, mas eu vou, canto com ela, eu falo um salmo com ela, eu dou palavras de incentivo. Ela vai falar assim, isso não vai passar, não, eu quero andar. Eu falei, mãe, tudo tem seu tempo, esse é o tempo de nós estarmos em casa. Eu levo algo para ela tomar café. Então, a prática, eu estudo, eu gosto muito de ler, mas quando você parte para a prática, é gostoso, é gratificante e é sarador. Gente, nós temos Verdade. 3 minutos para nós encerrarmos a nossa live, já está praticamente no ponto. Então, eu queria agradecer, né, esse momento, a Rose, a Jaqueline, e o pessoal está aqui reclamando, por que vai acabar agora, né? Infelizmente, o Instagram tem um tempo, né, e se formos recomeçar agora, tem um problema de que cada um tem uma agenda, um horário ainda, fica difícil. Então, suas palavras finais, eu sei que nós temos muito pouco tempo, por favor. Bom, eu gostaria, né, de agradecer imensamente a disponibilidade da Rose, o carinho, então, adorei o nosso bate-papo, espero que tenha tocado aí o coração das pessoas que participaram, e futuramente, com certeza, nas próximas semanas, se alguém tiver alguma sugestão de temática, né, envolvendo psicologia, espiritualidade, outras temáticas nesse âmbito que pode ajudar pessoas, mandem aí no chat, né, do Instagram, para que posteriormente a gente possa, né, Rose, quem sabe, montar uma nova live aí para propiciar esse debate que, nesse momento, eu acredito que tenha tocado aí, com certeza, o coração de muitas pessoas e ajudado as pessoas, e esse foi o nosso objetivo, né, Rose? De forma bem simples, bem gostosa, nós conduzimos essa conversa. Eu queria deixar para você que está nos escutando, né? Vamos mais um pouquinho, vamos ter fé, vamos buscar nos alimentar daquilo que vai nos dar esperança. Né? Tem um versículo que fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Muitas vezes nós enchemos tanto a nossa mente de coisas que vai nos trazer transtorno, doenças emocionais, mas nessa tarde a minha proposta para você é ajude um amigo, demonstre amor e, acima de tudo, se ame. Creia que isso vai passar. Ative a sua fé. Comece a tirar tempo para você se conhecer. Traz essa paz do sobrenatural para o natural da sua vida.
né? Que essa live venha te acrescentar, que você não venha perder o que você aprendeu aqui com as coisas externas, mas que você venha esconder isso no seu coração e transformar sua mente. Tem solução. Nós perdemos o controle, mas Deus não perdeu o controle. Um abraço para todos. Nós ainda sobraram alguns minutinhos. Eu recebi uma sinalização no Instagram aqui que nós ainda temos 3 minutos. Que bom. 3 minutos. Primeiro, agradecer, né, aqueles que participaram conosco, né, e aqueles que participaram mandando mensagens, fazendo perguntas, acrescentando, enriquecendo mais o nosso diálogo, né? E algo que nós já conversamos aqui, eu acho importante a gente falar, por que não dar continuidade nesse assunto mais vezes, né? Falarmos mais vezes sobre esse assunto. Você vê que atrai a atenção, as pessoas têm dúvidas, têm necessidades, e eu desafio a todos, né? A Rose, trazemos mais pessoas, ela pode nos apresentar também, para nós abordarmos essa questão da espiritualidade ligada às questões emocionais. Então, Jaque, muito obrigado por essa oportunidade, né? A Pitágoras tem nos trazido tanto conhecimento, eu tenho aprendido tanto, tido a oportunidade de relacionar com pessoas excelentes, e a ponto de eu poder ter a oportunidade de conhecer pessoas como a Rose, por exemplo. Tantas outras que a gente conheceu. Né? Isso aí é uma honra para a gente, né, Esdras, aqui na psicologia, isso. E somando tudo a isso, né, esse recado que a Rose nos deixou aqui, eu passo também o recado a todos e falo o seguinte, que muitas das vezes a gente não dá conta sozinho, né, e isso não é motivo de vergonha, a gente não dá conta. Então, o que a gente tem que fazer é procurar ajuda. Procure a ajuda de uma pessoa, de um ente mais próximo, procure a ajuda de um profissional, né, da área da psicologia, que posteriormente, se for o caso, vai te indicar para um psiquiatra. Mas nesse momento de crise de ansiedade, síndrome do pânico, medo, depressão, não é motivo algum de estigmatizar, porque isso ainda está muito forte na nossa sociedade, essa questão do adoecimento mental, né? A gente trabalhou isso muito, né, Esdras, em alguns eventos que nós fizemos antes da pandemia, mas ainda na nossa sociedade tem muito estigma quando se fala de adoecimento, então, mental. Então, descortine isso, você precisa de ajuda, procure essa ajuda. E eu sei que aqui em Belo Horizonte nós temos, então, vários profissionais bacanas. Eu sei que tem pessoal aí na live que é de Raposos, né? Minha cidade amada, que eu nasci. Eu sei que tem pessoas aí de Raposos assistindo a Secretaria lá de Educação. Então, essas pessoas que precisam de ajuda, lá nós temos, então, um ambiente lá de saúde mental. Então, necessitem, procurem ajuda. Não é motivo, então, de se envergonhar, porque todo mundo adoece. Né? E tem aqueles, então, que procura a fé, que procura a psicologia e consegue sair disso numa boa. E como diz a Rose, tudo passa, tudo vai passar. Tudo vai passar, se Deus quiser. Amém. Então, nos encontraremos em breve, até a próxima, né? E estejam conectados no nosso canal. Isso aí, obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada, Jaqueline, pelo convite. Abraço. Obrigada, até. Tchau, até a próxima.